Bora ficar com as últimas informações com o Rodrigo Vessone. Uma ótima notícia nessa quinta-feira. O Timão que vai ter retornos importantes aí. O Carrilho, será que joga semana que vem contra o Santos? Tudo agora nesse vídeo aí com o Vessone. Deixa o seu like, se inscreve no canal e muito mais, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. No Corinthians há retorno de jogadores e o Timão tenta reverter uma punição, hein? Do Garro e do Martínez, hein, Vessa? Volta pra terra, Vessa. Vem, zoom, garoto. Vem, ó. Puxei já alguns assuntos. Olha o Dorival aqui atrás, ó. Zoom, vem. Esse lance da punição é aquela briga toda, aquela confusão na final do Paulista. Tapa na cara, xingamento e tal. Os jogadores do Palmeiras e Corinthians foram punidos. O Corinthians vai tentar reverter pro estadual do ano que vem. Não sei se vai dar muito certo não, pelo menos diminuir. Acho que o Martínez tomou 4 jogos por um tapa e tal. Aí, sei lá, pelo menos uma diminuição de pena o Corinthians vai tentar. Isso é só pro ano que vem. A notícia mais... Um adendo, a federação não definiu ainda qual é o modelo de disputa do estadual. Não, Robertinho, mas... É isso, porque vai ter que mudar, né? Eu vou Champions League. Não definiu ainda, Não, né? oficialmente não. Oficialmente não. Semana que vem a gente traz aqui. Bem lembrado. Fica ligado na Virgínia e na federação. E a outra informação importante, a informação, na verdade, mais importante para o torcedor, o time se representou ontem à tarde e aí os 4 jogadores que estavam lesionados iniciaram uma transição. Carrilho, Garro, Charles e também o... Oh, meu Deus. Carrilho, Garro... O zagueiro, não? Charles... Os zagueiros? Tá me Calma aí. Não é André Ramalho? André Ramalho, perdão. André Ramalho, isso aí. Eu e o Renatão aqui só não... Mataram, André Ramalho, Charles, Carrilho e Garro iniciaram a transição. O jogo contra o Santos é daqui uma semana. Não acho, por exemplo, o Carrilho tá voltando de uma... Estourou o ligamento. É um negócio... Tá muito tempo parado. Eu não acho que uma semana para um jogador que vem de muito tempo parado é suficiente. Mas para os demais, eu imagino que todo mundo vai ficar à disposição. Então os desfalques, na verdade, no próximo jogo seria o Hugo Souza, que vai estar do outro lado do mundo, tá até suspenso. O Romero também tá lá para Coreia e Japão pelo Paraguai e o Félix Torres. Então tá praticamente todo o elenco à disposição contra o Santos. Aí tem que ver o lance do Memphis também, porque ele joga no domingo, mas ele vai estar lá na Holanda, enfim, mas eu acho que também vai dar tempo. Então é um Corinthians, de novo, tentando ter a maioria dos seus jogadores à disposição. Estou imaginando que pro outro final de semana, que é o Galo em casa, aí com todo mundo à disposição, depois de muito tempo, Corinthians podendo ter todos os jogadores de volta. Muito bem, você citou Coreia e Japão para o Paraguai, porque o Brasil e o Paraguai fazem... Eles estão invertidos, né? Vamos falar agora do Corinthians, que voltou a treinar, está se preparando para tentar dar uma decolada no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira de reapresentação dos jogadores do Corinthians no CT Joaquim Grava e de boas notícias para o técnico Dorival Júnior. 4 jogadores que estavam entregues ao departamento médico iniciaram o período de transição física e, inclusive, treinaram parcialmente com o elenco. São eles o Charles, o Garro, o André Ramalho e também o Carrilho. O único jogador que não tem nenhuma condição de jogar contra o Santos na quarta-feira da semana que vem é o Carrilho, que sofreu uma grave lesão no tornozelo, foi inclusive submetido a uma cirurgia e só deve voltar ao Corinthians dias antes do Timão jogar contra o Cruzeiro as semifinais da Copa do Brasil. Os demais 3 jogadores, o Charles, o Garro e o André Ramalho, muito provavelmente estarão no banco de reservas no clássico contra o Santos na semana que vem. Detalhando a situação de cada um, o Charles estava com dores no joelho, o Garro teve uma lesão na panturrilha e o André Ramalho sofreu um estiramento na coxa. A gente acompanha agora os profissionais médicos do Corinthians, né, detalhando a situação de cada um desses 4 jogadores. Eles iniciaram esse tratamento, alguns, é muito variável, né, porque alguns deles já começaram, que no Carrilho começou há um tempo atrás, né, é o que está mais tempo no departamento médico atualmente, o Garro, que é um pouco menos, mas também é um pouco maior do que os outros, né, e o Charles e o André, que são atletas que estão num prazo menor dentro do departamento médico, né? Mas todos eles têm um tratamento com a fisioterapia, com o departamento médico mesmo, com medicamento, avaliações, e fazem exames de imagem de rotina, né? E esses exames de imagem, junto com as avaliações clínicas, que determinam o ponto da lesão, que a gente consegue passar isso
para a preparação física iniciar esse processo de transição. Nós somos um monstro sagrado. A verdade, o Corinthians tem as falas do Luiz Fabiani aí? Temos sim um boletinzinho do Luiz Fabiani aqui nos Donos da Bola. Oi, Craque Neto, um abraço pra você e pra todo mundo que acompanha os Donos da Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Seguem ocorrendo as investigações do Ministério Público a respeito da utilização do cartão corporativo do Corinthians para supostos gastos pessoais dos últimos 3 presidentes, André Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves, este que entrou com pedido de habeas corpus para interromper a investigação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou o pedido nesta semana. O objetivo era encerrar o PIC, que é o procedimento investigatório criminal iniciado pelo Cássio Roberto Concerino, promotor do caso. O mérito vai ser julgado em breve pela 8ª Câmara de Direito Criminal. Destacando ainda que essa investigação se debruça também sobre André Sanches e Augusto Melo. Responsável pela defesa do Duílio, o advogado Lucas Knupp alegou que essas acusações se baseiam em documentos de origem duvidosa e que geraram constrangimento ilegal. Além disso, afirmou que as contas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo com ratificação de uma auditoria externa. A principal denúncia vem de julho, ao vir público uma planilha de despesas da gestão do Duílio com notas e cupons fiscais com mais de R$80 mil gastos em 40 dias. Segundo a defesa, o habeas corpus não se opõe à realização de esclarecimentos legítimos. O inquérito, vale destacar, ampliou o caso para possíveis crimes de estelionato, furto e associação criminosa. Durante as investigações, o próprio Ministério Público reforçou a suspeita de que o Oliveira Mini Mercado, localizado no Jardim Ângela e que negociou R$ 32.580 com o Corinthians, poderia ser uma empresa de fachada. Os sócios, inclusive, já admitiram em depoimento a veracidade das 7 notas emitidas em outubro de 2023. O caso segue avançando. Após o Corinthians concluir o envio de todos os documentos, o ex-presidente André Sanches prestou o depoimento ao Ministério Público, reafirmando que utilizou os cartões. A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo também progrediu e convocou ex-dirigentes do período para esclarecimentos. Isso tudo segue ocorrendo nos bastidores. Dentro de campo, o Corinthians se reapresentou ao CT Dr. Joaquim Grava nesta quarta-feira para dar início aos trabalhos visando a partida contra o Santos, no dia 15 de outubro, na Vila Belmiro. O atacante Memphis Depay, que teve todo aquele problema com o passaporte, não embarcou para a seleção holandesa na segunda-feira, conseguiu um documento emergencial e já está entregue ao elenco do técnico Ronald Koeman. Ele, inclusive, deve ser ausência, pelo menos entre os titulares, no compromisso dessa quarta-feira, porque a Holanda entende que ele teve pouco tempo de trabalho junto aos demais companheiros. Nesta quinta-feira, a seleção holandesa encara Malta a partir das 3h45 e no domingo, dia 12, à 13h, o adversário será a Finlândia. O Memphis é dúvida, é claro, para o jogo de quarta-feira contra o Santos, a depender desse período de recuperação. Ele deve voltar a trabalhar com o grupo somente no dia da viagem rumo ao litoral paulista, na terça-feira que vem, dia 14. Essas as informações do Corinthians, que já não terá o goleiro Hugo Souza no clássico. Felipe Longo, jovem de 20 anos, fará sua estreia com os profissionais. Craque. Então, Cláudia Rosana, eu te amo também. Ela é demais, a Cláudia. Um beijo pra você, Cláudia, que Deus abençoe você. E pode discordar da gente também, que não tem problema nenhum. Só não pode ser babaca. Só não pode ser trouxa, porque tudo que você falar aqui, você escrever aqui, falou de mim, da minha pessoa aqui, eu boto processo. Meto processo. E ganho um processo ainda, hein? Porque eu tenho advogado bom. Tem. E é bom mesmo. É bom mesmo. O jogador que processou 3 vezes, não ganhou 1. Então, cuidado que escreve, hein? Se escrever coisa aqui, ó, anota aqui, meta o processo. E processo mesmo. Mas, ô Vitor, falando do Coringão, cara, a última partida, o Corinthians aí encerrou o período antes da data FIFA com chave de ouro.
metendo 3-0 no Mirassol, 3 chutes e 3 gols. E o Corinthians ele consegue aí dar uma distanciada um pouco maior ainda daquela zona da confusão, como diria o Luxemburgo. E o Corinthians está mais tranquilo agora no Campeonato Brasileiro. Mas para você, Vitor, pensando já aqui, até no término da competição aqui, já pensando mais para frente, antes da gente começar a falar da Copa do Brasil, o Corinthians termina onde para você esse Campeonato Brasileiro? Hoje o Coringão tá na 12ª posição atrás do Vasco. Cara, eu acho que mais por conta dos adversários, o Corinthians acaba mais pro meio ali da tabela. Tem muita gente ruim para baixo, muita gente pior ali, né? Então eu acho que no Brasileiro a expectativa é essa, né? Antes eu diria que é brigar para não cair, mas no meio ali da tabela já tá satisfatória, já vista todo o cenário que a gente se encontra, né, mano? E vou te falar, Vitor, porque o Corinthians, se ele tivesse um pouco mais de competência, ele poderia até brigar por uma vaga de pré-Libertadores. Hoje a pré-Libertadores quem tá pegando é o Mirassol, que tem 43, mas tá cada dia mais difícil pro Corinthians chegar, porque o Corinthians ele tá a 10 pontos hoje do Mirassol. Caraca. E o Mirassol, detalhe, mano, com um jogo a menos, hein? Então, pro próprio São Paulo, que é o adversário aí que tá um pouco abaixo do Mirassol... Vai ser difícil também. Que tá com 38, pra tirar essa diferença de 5 pontos hoje pro Mirassol, que tem, repito, um jogo a menos que o São Paulo também, cara, vai ficar mais difícil ainda também. Então, meu irmão, a chance do Corinthians ir pra Libertadores no ano que vem é ganhar a Copa do Brasil, mano. Copa do Brasil pra você, Vitor, dá pra ganhar? Próxima rodada, semifinal, contra o Cruzeiro. Sim, na minha opinião, sim. O Corinthians, ele pode estar atravessando a fase que for, mas quando ele chega nessa fase de mata-mata, ele ganha força, a torcida empurra, né? E a gente já viu isso acontecer outras vezes também. Eu tenho grandes expectativas aí de que o Corinthians consiga beliscar assim essa Copa do Brasil, tá? Principalmente porque agora com essa paralisação a gente tem o retorno de alguns jogadores importantes, né, que estavam lesionados aí. O próprio Carrilho eu acho que deve voltar em breve, o Memphis também parece estar 100% agora, e o Garro em breve também deve estar voltando. Querendo ou não, os caras focam e querem esse tipo de premiação, né, mano? Com certeza, inclusive a expectativa é o Garro voltar já na próxima rodada contra o Santos. Tem gol. Gol de quem? Pra mim, só um adendo na Copa do Brasil, eu acho que a final antecipada é Corinthians e Cruzeiro. Quem passar daí é campeão. Eu acho que a final quem fará é Corinthians e Vasco e acredito que o Corinthians consiga vencer o Vasco. Mas falando nesses dois times mineiros, tem uma especulação muito grande aí que o Corinthians pro ano que vem, quando ele conseguir se livrar desses transfer ban aí, já que não dá pra trazer mais ninguém agora porque a janela tá fechada também, o papo do Gabigol, estão falando até do próprio Guilherme Arana, porque a torcida do Atlético tá metendo o pau no Arana, pedindo pra que ele saia de lá, o pessoal já tá meio de saco cheio do Arana, e o Arana sempre quando se mostrou o interesse nele, vindo do Corinthians, ele sempre se mostrou ali meio que feliz com esse interesse. Inclusive pegou até mal na última vez que o Corinthians deu uma investida no Arana, ele até falou a respeito de comprar um apartamento em São Paulo, não sei se ele chegou a comprar, enfim. Isso pegou mal pra ele lá dentro de Minas, depois acabaram esquecendo, mas agora pelo mau futebol que ele tá apresentando, corre a boca pequena que o Corinthians pode fazer uma nova investida pro ano que vem, mano. Você gostaria de um desses dois jogadores, ou quem sabe até os dois, Vitor? Cara, o Gabigol eu acho que já foi essa história, né? Acho que já passou do momento, acho que perdeu o time ali. Acho que a oportunidade talvez fosse logo na saída do Flamengo, né? Então acho que o Gabigol, ele não tem um DNA corintiano. O Arana eu já tenho um certo apreço, ele tem uma história bonita dentro do clube, né? Ele é cria do Corinthians e por mais que ele talvez não esteja aí atravessando um grande momento, como já aconteceu antes, ele sabe os caminhos, ele sabe o que é jogar no Corinthians, a torcida gosta dele. Então eu acho que, e também apesar da boa fase do Bidu, né, ele encontrou o bom futebol ali, é um dos grandes jogadores hoje do momento do time, mas eu acredito que se tivesse que escolher entre os dois aí, eu traria o Arana, cara. Acho que ele tem futebol pra trazer alegria pra torcida corintiana, sim. Então, o Arana aqui acabou de fazer o segundo gol aí do Atlético Mineiro, mas a torcida não tá muito paciente com ele não, cara. É um cara que ganha bem lá, inclusive muitos do Atlético que ganham bem não estão jogando nada. Mas como é que o Corinthians vai fazer isso, mano, se tem o transfer ban? Mas é o que eu falei, Motinha, existe aí uma expectativa do Corinthians quitar esses transfer ban aí no final do ano, porque pro ano que vem, Moto, o Corinthians ele não pode nem pensar em continuar com esse elenco, mano. O Corinthians vai precisar contratar, e pra que ele possa contratar, ele tem que estar com o nome limpo na praça. E ainda tem mais 2 transfer ban, né, mano, que pode estourar, né?
Fora os menores, né? Porque tem o do Rojas aí, que o Corinthians acabou perdendo a ação na FIFA. O advogado dele tá propenso a fazer um acordo com o Corinthians. E tem o outro do Garro aí, que ainda é um processo que tá sendo julgado lá, mas que o Corinthians vai perder também, porque o Corinthians ele pagou acho que 1 ou 2 parcelas do Garro lá, e o presidente do Tajeres vive metendo a boca no Coringão. Mas, ô Motinha, aquela informação que você tinha passado no começo do programa aí, falando a respeito do empréstimo, o Corinthians ele solicitou esses 150 milhões aí junto à Liga Forte, e ele tinha tido um prazo até outubro para poder pagar. Aí, como ele não pagou, esse valor ele vai ser diluído em 5 anos de contrato, ou seja, o Corinthians ele vai ter aí 30 milhões debitado do que ele vai receber dentro desse percentual aí no ano. Até para explicar um pouquinho melhor, o Corinthians ele participa de um modelo de negócio que está dividido ali, Motinha, entre 45 dividido para todos os clubes que estão ali envolvidos nessa participação aí da Liga Forte, 30 é de acordo com o ranking dentro dos campeonatos, e 25 é a audiência. O Corinthians, numa estimativa prévia, que foi... Pera, mano. Cadê o chapéu? Caiu, cara, eu tirei um pouquinho aqui, pô, tá tudo suado na minha cabeça. Não, mas o programa inteiro. Tá aqui, regulamento. Até fedendo, malandro. Não, o programa inteiro, tio. Eu tô aqui com tá vendo aqui, ó. Regulamento, aqui, o livro do regulamento. Deixa eu ver aqui. Parágrafo 3. Pensou que ninguém ia perceber, né, safada? Se mas foi feita uma aposta, uma aposta, o mesmo tô deverá... 1h30 com essa merda aqui, deverá pagar a aposta no programa inteiro. Tá aqui, regulamento, tá aqui no regulamento, pô. A cabeça dele, velho. Tá suando aí. Então... O estúdio anexo tá cheio de pipoca, essa porra. Só pra concluir, então, com relação aí às cifras, Domênico Gato. A estimativa é o Corinthians receber aí da Liga Forte, dependendo de uma classificação intermediária, em torno de 210 milhões por ano. É o melhor contrato de televisão do Brasil, é o do Corinthians. Claro, se o Corinthians ele bate campeão, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, essas cifras podem chegar em 250. E se o Corinthians uma dessa ficar beirando o rebaixamento, de 210 pode cair para 170, 180, enfim. Entendi. Mas numa estimativa média, 210. Então, debitando os 30, Motinha, que o Corinthians teria para receber ali junto desse empréstimo que ele fez, ele vai cair para uma média de 180 por ano, que não tá ruim também, para um time que tá quebrado praticamente. Não, o Bach aqui, a gente acabou falando do Dordone, ele mandou mensagem aí. Ele mandou foto aí. Então, antes de falar informações aí, eu separei para vocês vários cortezinhos aí, para complementar o vídeo, informações principal do Vessone. Cara, eu acho que semana que vem, realmente estão conversando disso, força total, entre aspas, né? Mas o trio ali praticamente deve estar recuperado, o Memphis voltando aí, junto com o Garro, e também o Yuri Alberto. Carrilho ainda acho que algumas semanas para ele voltar, mas o que importa é que ele vai voltar a tempo para jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Eu acho que, se não me engano, nem saiu a data não, os mandos de campo, né? Vai sair, acho que próximo do jogo ali, próximo dos confrontos. Então vai ter esse tempo aí pra gente. Cara, mas a gente tem que também focar no brasileiro e escapar o quanto antes dessa zona de baixo da tabela. Claro que a gente conseguiu abrir uma vantagem para a zona de rebaixamento, mas é sempre bom chegar aos 45 quanto antes para, quem sabe, nas últimas rodadas ali, nas últimas 2. Se não me engano, o último jogo é contra o Juventude de casa. Pô, você estando tranquilo, você pode poupar de boa esse jogo aí para pegar o Cruzeiro mais fresco com o time 100%. Até porque eu acho que o Cruzeiro não vai disputar o título do Brasileirão até o final. Então, nas últimas rodadas, certeza que eles vão tirar o pé. Imagina os caras poupando lá e a gente se matando pra sair da zona de rebaixamento. Não na zona de rebaixamento, mas da zona de baixo da tabela. Mano, tem que chegar tranquilinho pra final da temporada aí. Então é isso. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.